Olá pessoal, alunos da IB Online, meu nome é Rafael e hoje juntos nós vamos olhar um pouco sobre essa narrativa de Ruth, que é uma narrativa que nos traz muitos temas relevantes e nos impulsiona muito a olhar sobre realmente o que Deus tem feito e o que Deus tem movido através das nossas escolhas diárias. Muitas vezes sem que nós venhamos a saber, Deus está se utilizando, se apropriando das nossas escolhas diárias para mesmo fazer com que o propósito e a vontade dele aconteça nas nossas vidas e no mundo onde nós vivemos através das nossas vidas. Nós vamos olhar essa narrativa de Ruth agora, que é uma das que eu mais gosto ali no Antigo Testamento. E para começar essa narrativa de Ruth, nós precisamos olhar logo ali na primeira sentença desse livro, que é nos tempos ou nos dias em que os juízes reinavam. Para que a gente possa continuar com esse contexto, eu preciso que você esteja bem firmado, eu preciso que você esteja seguro na história que nós vivemos, biblicamente falando, até chegar aqui, até chegar nesse dia, nesse tempo em que os juízes reinavam. Então, antes mesmo de entrar propriamente no livro, na narrativa, nessa história de Ruth, nós vamos rapidamente dar uma leve relembrada no que nós vivemos até aqui. Bom, então o livro de Ruth ele se localiza logo ali no começo, né? Não tanto no começo, mas logo ali no começo do Antigo Testamento. Antes disso, nós vemos em Gênesis ali toda a criação, de tudo que nós conhecemos, do homem como nós somos e como nós conhecemos. Nós vemos a queda com Adão, nós vemos o homem saindo do Jardim do Éden e recomeçando a vida fora do jardim. Nós vemos depois disso o grande ciclo de pecado e Deus recomeçando todas as coisas a partir de Noé. E após isso, após a grande narrativa de Noé, nós temos a promessa ali em Gênesis 12 que Deus faz a Abraão sobre todas as famílias da terra serem alcançadas por essa promessa. A partir de Abraão, nós temos então Abraão, Isaac, Jacó, que se torna posteriormente Israel, e nós temos José, que é vendido pelos seus irmãos ali como escravo para o Egito e posteriormente, alguns anos depois, vem a se tornar o governador do próprio Egito, trazendo toda a sua família, ou seja, o seu povo, o povo de Israel, para dentro do Egito. Então agora com o povo de Israel dentro do Egito, José é governador, está tudo ok, está tudo bem, até que nós viemos a presenciar a morte do próprio José e a morte do então faraó, com o reinado de um novo faraó que não sabe nada sobre a história de José, e a partir disso nós vemos o povo de Israel escravizado em terras estrangeiras, o povo de Israel escravizado dentro do Egito. Com isso nós finalizamos ali o livro de Gênesis, nós temos o começo do livro de Êxodo, onde nós vemos o povo de Israel, o povo de Deus, sofrendo a escravidão na mão dos egípcios. Bom, finalizando aí toda essa narrativa que nós presenciamos no Gênesis, nós temos os próximos 4 seguintes livros, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que juntos vão nos dar panoramas diferentes e que se completam entre si sobre a jornada do povo após a saída do Egito rumo à Terra Prometida. Lembre-se que nesses primeiros livros nós temos o grande impulso do Senhor de formar uma nação para si, formar um povo para si. E nós sabemos que um povo ele é formado por pessoas, por uma legislação e por um território. Então, quando Deus ele vem, ele resgata o seu povo do Egito, o povo de Israel do Egito, ele já tem as pessoas. Agora ele está dirigindo o seu povo para a Terra Prometida para que eles tenham um território. E no meio dessa narrativa, no meio desse tempo ali de deserto, nós podemos observar Deus dando a eles a legislação, ou seja, a lei que regiria esse povo para que eles se tornassem realmente o povo de Deus, com pessoas, com uma legislação e com o seu próprio território. Assim como foi a instrução de Deus, Josué instrui o seu povo para que a lei esteja sempre no meio do povo e para que eles estejam sempre focados e direcionados para as instruções que Deus deu, desde ali do tempo no deserto, com a sua legislação, com a lei que Deus proporcionou para o seu povo, e que eles pudessem caminhar e andar sobre essa lei. Mas Josué vem a morrer e nós temos logo em seguida o livro de Juízes, que é uma história de muitas partes sangrentas e assustadoras para você que talvez esteja acostumado com histórias um pouco mais suaves, mas aqui em Juízes você vai encontrar uma história cheia de batalhas, de conquistas, de embates, e nós vemos aqui em Juízes uma característica muito importante que nós vamos precisar olhar um pouco mais de perto.
O objetivo da lei de Deus dentro da Terra Prometida era que a partir do povo seguindo essa lei, eles iriam mostrar às outras nações como era o Deus de Israel. Mas aqui em Juízes nós vemos a história de total fracasso do povo de acordo com essas instruções. Nós vemos aqui uma corrupção moral do povo, seguida por uma opressão vinda de povos que eram para ter sido expulsos dessa terra e não foram. Então o povo entra em profundo arrependimento e Deus, por sua misericórdia, levanta um juiz, ou seja, alguém que se levantaria como líder e derrotaria essa opressão anteriormente chegada e traria paz ao povo de Israel por um tempo. Essa paz, quando chegada, não dura muito tempo, porque novamente o povo inicia um novo ciclo de pecado, que traz mais uma nova opressão, que traz mais uma vez um arrependimento sobre aquela situação e move o coração de Deus a levantar mais um juiz, ou seja, mais uma pessoa que lideraria a nação para trazer novos tempos de paz. Isso nós chamamos de ciclos dentro do livro de Juízes, ciclos de juízes, e nós temos exatamente 6 ciclos como esse dentro desse livro. E é nesse cenário de juízes se levantando para liderar a nação e para derrotar a opressão anteriormente chegada, de guerras e de arrependimento e de tempo de paz, seguidos por novos pecados e novas opressões, que nós temos o livro de Ruth acontecendo. Para vocês terem uma noção como era grave a situação no tempo dos juízes, o povo de Israel deixou de expulsar outros povos daquela terra, inclusive povos que faziam sacrifícios de crianças aos seus deuses, e culturas tais como essa começaram a se misturar com a cultura do povo de Deus, a ponto que os próprios juízes ou o próprio povo de Deus não conhecia mais o caráter do Deus que eles serviam. Então começou a acontecer uma mistura muito grande devido à desobediência da instrução anterior. Juízes vai nos dizer logo ali no finalzinho que naqueles tempos Israel não tinha rei e cada um fazia o que parecia para si certo aos seus próprios olhos. Observa bem essa direção que esse versículo nos dá. Israel não possuía rei. E aqui é o cenário perfeito para que nós possamos começar a observar de onde vem a linhagem do rei Davi, ou seja, o rei que Deus estava preparando para essa nação, e também a linhagem messiânica, ou seja, quais foram as gerações dessa família que daria origem à família do próprio Cristo. No meio de tudo isso, nós temos o livro de Ruth. Nós chegamos nesse período onde os juízes julgavam, que é logo esse primeiro versículo que nós temos aqui no livro de Ruth. E agora que você está seguro nesse contexto, agora que você se lembra como nós chegamos até aqui, agora sim nós vamos começar a dar uma olhada mais a fundo no livro de Ruth.